WW Especial retomando o tema agora só no streaming. Natália, eu não queria interromper seu raciocínio, resumirei a pergunta o mais rápido possível. Trump disse, América Latina terá que optar entre China e Estados Unidos. Como sério você leva essa afirmação dele? É sério, né? E acredito que não é uma coisa que vai acontecer de imediato, mas é algo que alguns países vão acabar, né, pendendo mais para um lado do que para o outro. E aí, quando a gente olha a Segunda Guerra Mundial, né, o período da Segunda Guerra Mundial, eu sempre lembro do Vargas, porque eu acho que o Vargas ele teve muita habilidade de ficar enrolando que lado escolher, aliados ou eixos, por bastante tempo até o Brasil entrar na guerra. E isso fez até com que a gente tivesse uma vantagem, né, competitiva, um desenvolvimento, né, industrial de Volta Redonda. Então, seria talvez interessante a gente aproveitar desse período ainda no qual uma guerra não começou, ou vamos dizer uma geopolítica dura, como foi colocado aqui pelo Viola, né, ainda não se consolidou, porque ao que tudo indica, quando a gente tem uma guerra comercial do tamanho da proporção, né, que está sendo colocada agora, infelizmente, final é sempre um conflito, né, ou direto então, ou Natália, indireto entre os grandes... Mas aí, lembrando do episódio histórico ao qual você se referiu, a gente entrou na Segunda Guerra. Nós colocamos 25 mil soldados para combater na Itália. 450 pracinhas brasileiros perderam a vida para a libertação da Itália. Sim. Mais de 1.000 brasileiros morreram em navios afundados por submarinos alemães. Nós entramos na guerra. Entramos, mas demoramos para entrar. Mas entramos. Mas demoramos, né? Demoramos para entrar. E diferente, por exemplo, da Argentina, né? Que a Argentina logo entra e entra do lado, inclusive, do eixo. Não. Ela fica neutra, mas dá apoio para o eixo. Não. Tá, tudo bem, mas a Argentina nunca entrou na guerra. Não, mas ela fica neutra, mas todas as embarcações do eixo se localizam lá. Ficam localizadas ali usando o porto. Era um regime com clara simpatia para o eixo. Como Vargas também foi um certo ponto. Vargas como Vargas também, foi que antes. é o que Vargas ele fez. mantém, mas a grande diferença é que Vargas vai para o lado americano, Perón vai para o lado anti-americano. E esse é outro fator, quando o mundo ia para a clara hegemonia americana, a Argentina vai contra a hegemonia americana e é um fator de aprofundamento da decadência argentina que já tinha começado, digamos, ou seja, na medida de que o peronismo nasce. Tem fatores, é um fator histórico, é um breve parênteses, Natália, e a palavra é sua de novo, peço desculpas, é que ele provoca muito essas coisas históricas. Exato. Os argentinos foram buscar os oficiais da Força Aérea Alemã para fazer a Força Aérea Argentina depois, entre eles alguns notórios nazistas, claro. Fora outros que encontraram refúgio, mas eles encontraram refúgio no Paraguai e no Brasil também. Não é isso que eu estou me referindo. Me referindo a que influências depois cada um se submeteu. Enquanto que os pracinhas vêm com uma outra cabeça de redemocratização e Vargas tem um problema sério, 45, 46, em boa parte, pelo que o Brasil acabou, digamos, entre aspas, aprendendo. Alguns vão dizer, 64 tem uma conexão direta também com o que aconteceu em 45, 46 e com a cooperação militar entre os dois países. Mas isso é uma outra edição de WW Especial, quem sabe a gente faz. Vamos voltar ao raciocínio. Vamos voltar. Mas então, é que a gente tem espaço nesse programa para fazer aí umas digressões. Fim da digressão continua, Natália. Mas eu acho que a gente vai ter um momento que vai ter que escolher. Né? Talvez um lado, talvez vai ter que escolher um lado. Agora, uma guerra a gente sabe quando começa, a gente só não sabe como termina, né? Então, mas a tua frase eu não dura sei, que a gente vai ter que escolher. Eu acho que sim, eu acho que a gente vai acabar escolhendo, mas eu acho que a gente tem uma vantagem aí, que você falou da geografia, que a gente está longe. Talvez a gente tenha que escolher, mas esse conflito ele não vai estar acontecendo, eu acho que próximo do Brasil. A parte militar talvez não. A parte militar, exatamente. Eu acho que a gente tem uma vantagem nessa questão, né? Vamos usar os nossos portos, coisa desse gênero, né? As bases aí aéreas. Mas eu não acredito que um conflito militar, se for acontecer, vai acontecer na nossa região, né? Talvez vai acontecer ali no Mar da China, né? Aquela região para lá, né? Se for talvez pegar ali Estados Unidos diretamente, vai estar ali perto do México, mas aqui Brasil, América do Sul, e Brasil principalmente, que estamos para o Atlântico, né? Não estamos para o Pacífico, temos essa vantagem.
Ingo, você tem uma ligação e um trabalho muito próximo a uma importante entidade de representação do setor da agroindústria brasileira, que é a Associação Brasileira do Agronegócio. A ABAG faz parte do setor mais moderno e dinâmico do nosso agronegócio, com uma expertise muito bem desenvolvida em termos de negociações internacionais. E se encontra exatamente nesse momento numa questão muito difícil. Porque alguns dos nossos principais competidores o são por serem aqueles que exportam regras. A Europa exporta regras. Elas continuarão tendo a mesma importância? Número 1. 2. É óbvio, todos nós sabemos a dependência do setor que você conhece tão bem, do agroindústria, dos mercados asiáticos. E, ao mesmo tempo, todos nós sabemos qual é a nossa dependência de insumos de alta tecnologia e sistema financeiro que estão ligados claramente à Europa e Estados Unidos. Como é que a gente vai trafegar nesse cenário geopolítico? Você tinha feito um comentário antes para te arrebentar, mas ninguém de nós tem condição e capacidade de te arrebentar. Mas eu queria pescar de novo um tema que você colocou, dizendo assim, o que é que vai levar uma nação a olhar a questão da sua segurança? A sua segurança. Não é? Ameaça. Essa a questão que está todo mundo começando a ser perguntado. E nós também. Então, Isso é uma coisa com que o Brasil nunca se preocupou muito, hein? Mais ou menos. Por quê? Eu acho que a primeira segurança que uma nação precisa ter é se ela não conseguir alimentar a sua população, vai ter um giga problema. Isso a gente vê algumas nações que não conseguem alimentar e têm conflitos internos não solúveis. Então, segurança alimentar. A segunda é uma segurança energética. Se você não tem energia hoje em dia, você pode colapsar muitas coisas. Então nós estamos no berço esplêndido. Calma, ainda não cheguei lá. Terceira, é a parte hoje dos insumos que são muito relevantes, que é a informação. Quer dizer, quem conduz e faz e transforma a parte de informação. E a quarta é a militar. Eu vou começar por essa. Na militar, a gente não apita nada. Não temos a menor condição. E a Natália já viu. É exatamente o que a Natália comentou. Então, ali, penso que possivelmente neste cenário, onde a guerra tradicional não mais vai fazer uma relevância, mas ameaças nucleares poderão fazer, novos players poderão entrar nesse jogo. E eu vou dizer Japão, por exemplo, ou outros na Europa que não são somente a França. Dentro desse cenário... Você está falando da Polônia e da Alemanha. Possivelmente. Então, desse cenário, o Brasil está longe, a América Latina está longe. Agora, na parte da segurança alimentar, segurança energética e da informação, as duas primeiras a gente faz um interessante jogo. Na segunda, não. Na terceira, não. Então, na segurança alimentar, as escolhas necessárias são muito comerciais. Então, se os Estados Unidos disserem assim, vem cá, você deve optar entre a minha posição e a da China. Falei perfeitamente. Que é o que o Trump disse. Exatamente. Então, eu digo perfeitamente os Estados Unidos. Nós temos um comércio internacional de 80 bilhões de dólares. E com a China eu tenho 3 vezes mais. Vem cá, se você pegar as exportações que eu tenho e as importações com a China, eu posso pensar no teu assunto. Ele vai fazer? Não vai fazer. A Europa não é diferente, porque você botou o gancho. A Europa vai vir para nós porque o custo interno da parte alimentar, da segurança alimentar, está ficando insuportável. E a parte energética é igual. Podemos ser solução? Sim. Agora, a nossa torcida é outra. É que o Trump faça esse trabalho antes na União Europeia para abrir as avenidas para a gente entrar atrás. Então, esse jogo ele está começando e não necessariamente... Esclareça para nós, o que você tem na cabeça quando você faz essa afirmação? Que o Trump abra nas avenidas da Europa e a gente entra atrás. Vou dar um exemplo. Explica isso para mim. A Ursula von der Leyen, na segunda-feira ou sexta-feira presidente da Comissão Europeia. Isso. Ofereceu aos Estados Unidos, olha, que tal a gente reduzir as nossas tarifas industriais e tecnológicas a 0?
Provavelmente o Trump disse, boa ideia, mas vamos colocar toda a parte agrícola também, para eu poder vender a minha soja, a minha carne e tudo mais. O que a União Europeia vai falar? Ah, não, isso aqui eu não faço? Ele vai dizer, não, vamos fazer isso também. Aí ele tenta abrir a União Europeia lá onde é o seu ponto mais vulnerável e é onde a gente nunca conseguiu grandes espaços. Se ele conseguir um espaço, a grande negociação Mercosul-União Europeia, que ainda não está consolidada, no final do ano, diz, olha que avenida fantástica eles abriram. Eu vou ter um acordo menor do que os Estados Unidos? Isso será possível? Então, essa avenida para nós é importante. Então, vou chegar mais num ponto. Nós temos uma lei da reciprocidade, que eu acho que foi muito bem feita. Acabou de ser aprovada, foi iniciativa da senadora Tereza Cristina. Exatamente. E foi ganho, eu acho que 60-0. Então, sim, foi unanimidade. Sancionada pelo presidente na semana que passou. Eu recomendaria muito que o Brasil começasse a solicitar as informações para a União Europeia, porque no final do ano a gente tem que atender a EUDR, que é a questão do desmatamento. E dizer assim, a União Europeia, por favor, me dê todas essas informações, porque eu tenho que atender uma lei agora que eu preciso negociar com você. Estados Unidos, que vai estar observando, falou, opa, esses caras estão pedindo isso, eu também vou pedir. E por que não? Então, eu abro, de repente, dentro desse cenário, uma oportunidade que para nós não é desinteressante. E isso, numa geopolítica nova, diferenciada, faz diferença. E, por último, nós temos a questão da bioenergia, que é o etanol. Os Estados Unidos está dentro desse tema e a Índia está entrando nesse tema. Por causa do açúcar. Não só, por causa da energia mas de importação eles são os deles. maiores subsídios de açúcar que existe no mundo. Exatamente, mas eles querem entrar no etanol. E o Mori, a gente não deve esquecer, estava na primeira linha, sentado na posse do Trump, que é o primeiro-ministro da Índia. Certamente, Estados Unidos estão olhando a Índia de uma maneira diferente. Então, vamos negociar, Estados Unidos? Perfeito, não é só a China, não. Vamos olhar a Índia, vamos fazer junto alguma coisa do etanol? Por que não? Nós temos hoje outras cartas na mesa. Essa é uma expressão que o Trump adora. Deixa que os Estados Unidos... Deixa as cartas. Espera um pouquinho. Vamos lá, Viola. Não, porque eu vou discordar. Você tem uma visão otimista do espaço do Brasil e do Cone Sul. Eu não tenho. E eu vou dizer por quê. Inclusive por uma dimensão que você nomeou, como a dimensão da informação. Eu acho que a aceleração da combinação inteligência artificial, computação quântica, também entra a biologia sintética aí, mas isso é menos relevante no poder duro, está certo? E guerra cibernética é algo que vai acelerar, digamos, ou seja, a diferença entre nós e o centro do mundo. E nisto, que é o centro do mundo? A China e Estados Unidos. E essa é o centro da corrida decisiva, existencial para os dois. Porque ambos, eu acho corretamente, consideram que quem chega antes a dominar a supra-inteligência artificial, que está próxima, digamos, está certo? Que é muito mais que a inteligência humana média, isso está muito acelerado, está certo? E eles estão correndo os dois radicalmente, digamos, está certo? E é incerto. Quem avança um pouco mais, talvez a velocidade é outra que na época, digamos, das armas nucleares. Digamos. Acho que, inclusive, as armas nucleares não são hoje os mais importantes em termos de weaponização, em termos de armas. O mais importante é a inteligência artificial, a computação quântica. E nisso nós vamos cada vez mais para trás, porque eles aceleram extraordinariamente. E aí a Europa está mal também. Está certo? Então eu vejo, nesse sentido, eu tenho uma visão mais pessimista de nós no mundo, porque eu vejo como centro do mundo agora a tecnologia. Tá certo? Não recursos naturais clássicos, é a tecnologia, tá certo? E a tecnologia em sua fronteira, que é a inteligência artificial, computação quântica, biologia sintética. Que nós conseguimos utilizar no agro. Sim, mas tudo bem, mas em termos de poder duro global, isso é pouca coisa. Mas depende de recursos também, Viola. Depende de recursos. Sim, mas essa tecnologia depende de lítio. Espera um pouquinho. Vocês aqui no estúdio se entendem, mas pelo microfone só dá para um por vez, senão em casa as pessoas não entendem. Natália, Viola, Ingo. Natália, por favor.
Natália, Vamos aqui. traga teu argumento. Já virou aqui uma mesa de bar, só está faltando vinho. Boa ideia. Grave erro do WW Especial. A gente pede desculpas. Vamos ver Mas se a olha, gente consegue estabelecer isso. Mas eu acredito que o que acontece, Viola, tudo bem, eu concordo com você que hoje a gente vive, de fato, uma guerra não só tarifária, mas uma guerra tecnológica. Inclusive, a tentativa de compra recente da Amazon ao TikTok, né, nas operações dos Estados Unidos, não sei se vocês viram que foi negado, está muito relacionado com isso. Quem controla os dados controla grande parte do mundo, dos trabalhos, enfim, de todas as atividades. No entanto, existe uma cadeia por trás desses dados. Para cada inteligência artificial que você faz, cada vez que você usa, você precisa de tanto de energia. O consumo de energia hoje é enorme por conta da inteligência artificial. Então, por trás disso, eu vou precisar cada vez mais também, vamos dizer assim, desses recursos que estão aqui no sul global. Exatamente. Então, e aí da geração de energia. Exatamente. Então, por isso que eu concordo com o seu ponto e concordo com o ponto que ele trouxe também. A questão energética traz uma certa vantagem, nesse caso, né, para a economia brasileira, Mas pelo quem menos. domina, quem tem condições de dominância energética no mundo? Estados Unidos. Não só. Não é aqui. Não só. Não. Sim, só. mas Hoje claro em que dia, sim, primeiro, porque- digamos, vamos pensar que Trump é um cara, digamos, totalmente reacionário em relação à mudança climática, digamos, tá certo? E à transição energética. Para ele, a questão é utilizar ao máximo, super acelerado, os combustíveis fósseis e a energia nuclear, digamos. Porque a ideia do projeto 2025 é Trump está fazendo desastres, mas de todas maneiras, quem tem potencial de domínio energético do mundo não é a China, é Estados Unidos. Quem tem potencial de domínio energético também é a Rússia. Mas a China não tem, em termos de poder duro. Não estamos falando aqui da expansão dos veículos elétricos, tudo isso. E os países árabes. A gente não deve subestimar. Não, tudo bem, a parte países energética. árabes são Mas importantes. Voltando aos data centers, o que a Natália comenta aonde é que hoje você coloca seus data centers? Se você olha as empresas, são 10 grandes empresas no mundo que colocam seus data centers. Então, você coloca eles em lugares seguros. Então, seguros, em primeiro lugar, que não tenha terremoto, que não tenha fogo, que não tenha isso. Segundo lugar, politicamente seguros. Terceiro lugar, energeticamente seguros. Quer dizer, a América Latina, que a gente comentou antes, não tem potencial de guerra. Isso é um grande asset. É um grande asset. E não é por menos que no Brasil está se investindo em data center, no Chile está se investindo em data center e em outros países. Então, somos sim uma área onde um data center faz todo sentido. E com energia sustentável. Espera um pouquinho, Ingo. Só uma coisa que eu quero dizer. Estou enfatizando na guerra cibernética. Você está falando de uma guerra, por exemplo, quando você tem uma guerra cibernética global, neste momento é todo dia que tem guerras cibernéticas light, digamos assim, tá? Mas ela em qualquer momento se torna hard, tá? Não estamos protegidos dessa guerra cibernética em absoluto, porque essa é a guerra mais globalizada imaginável. A guerra cibernética com inteligência artificial e computação quântica. Tudo bem. Agora, você tem nos sistemas hoje antídotos para isso que são universais também. Então, não é assim que você só tem um inimigo ou você só tem um adversário. Então, ali, essa parte global, os Estados Unidos vão fazer um grande jogo. Mas tem outros que fazem esse jogo também. Então, eu não teria tanta certeza que é exclusivamente Estados Unidos. Eles são muito fortes e têm um grande poder nessa parte. Mas sabe, Viola, olhando um pouco o quadro, onde é que nós vamos chegar? Quer dizer, o que o Trump está fazendo é injetando entropia no sistema, implodindo o sistema. Claro. Agora, ele se congela numa nova configuração. E o meu interesse é que configuração será essa? Certamente terá uma predominância americana, terá uma predominância chinesa de uma maneira ou outra e terá uma predominância europeia. E nós? Menos. E nós? Qual é a nossa predominância? Então, aquilo que o William estava provocando um pouco, onde é que a gente fica nessa história? Então, eu acho, Viola, nós temos algumas cartas.
E essas cartas têm que ser bem jogadas. Nós temos, mas são cartas fracas. Essa é a diferença que eu tenho com você. Algumas Por cartas. causa de... Não, eu te entendo. Em última instância, a diferença nossa, em termos de assumptions, ou supostos fundamentais, é um pouco o seguinte, como eu vejo. Eu dou para o mundo atual, para a realidade hoje planetária, a dimensão tecnológica se acelerou extraordinariamente. Ele tem uma densidade muito superior à materialidade comum que nós estamos acostumados. Sim. Tá certo? Então, por isso que eu vejo diferente. E nisso, nós somos fracos nessa área, tá certo? É dizer, que digamos, são áreas que, inclusive, digamos, ou seja, nossos sistemas de inteligência, militares e demais, nem sequer compreendem o que está acontecendo no plano, digamos, da inteligência artificial, da computação quântica. Aí eu vou ser oportunista. Eu não preciso e eu não quero entrar nessa parte, digamos, de defesa militar a nível de Índia, porque eu não tenho esses adversários que a Índia tem. Eu preciso ter, sim, uma segurança básica importante, mas não é a nível de Índia, que precisa de 3% do seu PIB para se proteger contra China, contra outros a mais. Eu não preciso disso. Eu talvez com 1,5, 2 bem aplicados eu faço. Por que eu comento isso? A minha segurança alimentar, ela é importante mundialmente. A minha segurança energética, essas duas cartas valem alguma coisa. Então, como é que eu chego no jogo mundial, dentro de uma instituição, e diz, essa minha carta eu quero apostar e eu tenho um direito de falar. Aí, aquela pergunta que o William falou, a União Europeia vai continuar ditando as regras? Não vai. Não vai poder. Não, claro que não vai poder. A União Europeia está em um segundo plano. Estados Unidos e China que estão no centro. O problema é que Trump pode destruir muito o poder americano. Neste momento, sim, essa é uma realidade. Não, a gente não sabe, mas a capacidade de autodestruição de Trump é gigantesca. Mas eu vejo que nós estamos num nível bem abaixo. Digamos, está Estados Unidos, China, depois está a Europa, um pouco mais abaixo, e dizer, países aqui, a América do Sul, está bem mais abaixo, digamos. Que quero dizer, e isso tudo tem a ver com o lugar da tecnologia na dinâmica da realidade. Então, aí eu volto a um ponto. Se você, na sua carta de segurança energética e segurança alimentar, conseguir trazer a ponta de lança mundial, você faz um jogo muito bom. Isso está acontecendo. Hoje você tem centros de competências internacionais sendo colocados no Brasil e na Argentina e no Paraguai. Então, essa é uma oportunidade e temos que apostar ali. E aí, eu acho que o Brasil, a sociedade brasileira, pegando o nosso gancho lá de trás, talvez não esteja vendo isso. A gente não está olhando a biocompetitividade, a gente não está olhando essa oportunidade. A gente está nesse ranking interno e não vê essa oportunidade, não vê essa avenida passar. Nós temos que nos concentrar, no momento, nas coisas que valem a pena. Desregulamentação, é dar oportunidade à parte das inovações para valer. Entrar, que você falou, na parte de infraestrutura e trazer empreendedorismo para o jogo. Não estou totalmente de acordo com isso. Não é que isso nós é a nossa estamos... carta. Essa temos... é a nossa carta. Nós temos que ser proativos, fazer o máximo que podemos. Claro. Mas nós estamos partindo de um lugar muito difícil. Pelo plano em que está hoje a inteligência artificial e a computação. Mas eu concordo. O que nós fazemos... Não, eu queria tirar a Natália do silêncio. Não, está certo. Ela já saiu. Mas eu queria ajudar você a sair do silêncio. O seguinte, é que eles estão aqui ajudar, pelo debatendo. amor de Deus, não entenda isso como qualquer tipo de proposição paternalista. Longe disso. Só queria que você tentasse trazer para a audiência o seguinte ponto que está em disputa entre eles. Que é, temos cartas, você concorda. Porém, essas cartas não valem muita coisa diante do que é o cenário que se desenha, no qual o avanço da tecnologia é de tal ordem disruptivo que a gente nem é capaz de entendê-lo, Natália. Eu tendo a concordar mais aqui com o Igor, porque eu acho que a gente tem cartas, né? Mas essas cartas, principalmente a questão energética, eu acredito que é uma carta que vale muito.
porque a tecnologia depende dessa energia, da geração de energia. Ela não existe sem a geração de energia, ela não é algo que está separado, entende? O desenvolvimento tecnológico vai depender, sim, da capacidade de geração de energia. E se a gente souber trabalhar bem essa carta, a gente vai poder se tornar um ator mais relevante. Não estou falando que essa carta vai dar a possibilidade, vamos dizer, do Brasil dar um grande salto de desenvolvimento, né? Isso é outra história. Isso é outra história. Mas eu acredito que não nos coloca numa situação tão de refém. E aí eu estou falando, assim, do Cone Sul. Né? Não estamos falando da América Central, de alguns outros países, né? O Cone Sul. Então, eu acho que essa é uma carta muito importante. E eu acho que um tema que a gente não entrou, que eu acho que seria importante a gente colocar, o Viola comentou brevemente, mas é a questão da mudança climática. Né? Esse é um fator que a gente tem que começar a levar em consideração na nossa análise, inclusive da Carta da Energia. Né? Porque se tivermos, de fato, uma mudança climática tão séria como é colocada pelos, vamos dizer assim, os especialistas, né, da área, em 2050 se espera que parte ali do Mato Grosso, né, você que é da soja, já deve estar olhando, não vai ser mais área de plantio, porque a gente vai ter um calor tão grande que vai chegar a 50, 60 graus. Se isso acontecer de fato, aí as nossas cartas, aí vai ficar complicado, nossas cartas não vão mais existir, né, de segurança alimentar, de energia. Mas eu acho que esse cenário é um cenário que pode mudar tudo. A questão da Groenlândia, que o Trump tanto quer, é porque se tiver realmente o desgelo na Groenlândia que se espera, a rota pela Groenlândia vai economizar 30%. Bom, meu colega, o editor-chefe, o Filipe, eu tenho aqui um ponto eletrônico. E o público já ficou tirando sarro, né? Como a gente fala, tirando onda com o Filipe, porque eu disse, pessoal, o Filipe está me avisando que, mesmo no streaming, a gente tem uma hora para acabar esse programa. Até porque tem equipes aqui, eu não posso passar o horário de trabalho das equipes, a gente tem o estúdio, eu não posso passar o horário do estúdio, tudo isso. Então eu sou obrigado a levar o programa ao final, por mais triste que eu fico com isso. Eu adoro uma conversa solta dessa, e a ideia do WW Especial é justamente que a gente troque ideias. E as pessoas ouçam as ideias e criem as próprias, ou discordem ou concordem, mas saibam que o propósito aqui é a gente trazer coisas para as pessoas pensarem. Eu não sei se algum de vocês quer fazer uma observação final, teria que ser muito breve. Viola? Não, quero só agradecer, foi um prazer. Não, foi sobretudo nosso, espero que tenha sido um prazer também para a nossa audiência. Foi excelente, foi muito divertido. Vamos ver o que o pessoal vai comentar. Vamos ver. A gente lê, viu, pessoal, a gente lê tudo que vocês comentam. Tudo. Essa conquista do espaço extra, por exemplo, veio em boa medida dos pedidos que vocês fizeram, que o tempo fosse estendido. A gente vai devagar chegando onde vocês queiram que a gente chegue. Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Eduardo Viola pela participação. Natália, muito obrigado por estar aqui conosco. O Ingo Plöger também, igualmente, muito obrigado. E meu agradecimento especial, como sempre, pessoal, vai a você que nos acompanha. Obrigado. Eu vou sair de férias agora, depois da Semana Santa. Nos vemos lá em maio. Até lá, então. Obrigado.